Se põe de pé, por favor. Se coloca de pé. Escolinha de 3 a 9 anos, pode ir para lá. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Enquanto você localiza, quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede nessa noite. Agradecer a Deus primeiramente. Pastor Júnior, pastora Sinete, não estão aqui hoje, estão em viagem missionária no estado do Ceará, mas querendo Deus, amanhã à tarde eles já estão aqui em São Paulo. E terça-feira já retorna às atividades normais em nome de Jesus. Atos capítulo 12. Louva a Deus também pela minha esposa, diaconisa Franciele, também que Deus abençoe. Queridos, Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Quem crê assim desse jeito? Vamos lá, Atos capítulo 12. Versículo de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E diz que o anjo: veste-te e põe as suas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, te dou graça, meu Deus amado, por essa noite. Te dou graça, meu Deus amado, por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Por mais, ó Pai, que nós não somos merecedores, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua sendo bom. E nós, meu Deus poderoso, continuamos gratos, meu Deus amado, a Ti por tudo. Fala com a Tua igreja, fala com a Tua noiva, fala com a Tua casa, pois nós precisamos Te ouvir nessa noite. E você que crê assim, se assenta, aplaudindo o mais forte que você conseguir. Pode bater palma bem forte para Jesus, que Ele merece. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu queria que você prestasse atenção, porque é algo simples, mas é algo que Deus, Ele vai falar com você hoje. Quando nós meditamos acerca do capítulo 12, do livro de Atos dos Apóstolos, nós iremos perceber que o cenário em que está escrito esse capítulo é um cenário onde a igreja primitiva, ela estava dando os seus primeiros passos como organização. A igreja primitiva, ela estava iniciando o ministério, ela estava engatinhando no seu ministério, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele havia sido assunto aos céus, e quando Ele é assunto aos céus, Ele libera uma palavra, uma promessa, dizendo: não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus libera uma promessa dizendo: não se afastem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra que o Senhor Jesus, ela está explicando, ou a promessa que Jesus está dando aos seus discípulos, é que existia um poder sobrenatural do alto que iria descer. Preste atenção, existia um poder sobrenatural do Todo-Poderoso que iria descer depois de alguns dias. E a Bíblia vai nos ensinar, a história vai dizer que após esse derramamento, que está escrito em Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som, e um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram distribuídas entre eles línguas repartidas como que de fogo, ao qual todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor, aí é o momento em que dá início à igreja. Exatamente. Igreja, ela dá a ideia exatamente quando a gente entende que não dá para viver sozinho, Danilo. Igreja não é igreja é um grupo. Igreja não é uma pessoa, igreja é um determinado grupo. Existe, irmão, um pessoal aí fora falando que você não precisa vir na igreja, você não precisa vir no templo, você não precisa vir cultuar, dá para cultuar em casa. É conversa de desigrejado. Não tem lugar melhor do que a casa, não tem lugar melhor do que a igreja, não tem lugar melhor do que o santuário. E digo mais, irmão, se você continuar com a essência do santuário, cada dia mais você vai se aproximar do Espírito Santo de Deus. Não perca a essência da casa do Senhor, nunca. Não perca a essência de estar na casa do Senhor, jamais. A Bíblia diz que agora eles, como igreja, têm um líder chamado Pedro. Chamado quem? Pedro. Pedro é o líder da igreja. E quando o diabo, irmão, se levanta para destruir, ele quer pegar no líder. E o texto diz que Herodes, ele vai agora matar Tiago à espada. Eu peço a sua atenção para você entender aonde eu quero chegar. Herodes vai mandar matar Tiago, matou Tiago, prende Pedro e falou: Pedro, quando terminar a Páscoa, você também morre. Imagina comigo, irmão, o texto diz que existia uma sentença de morte para Pedro. Pedro ia morrer. Só que a Bíblia diz, irmão, que existia um grupo chamado igreja, dentro da casa de uma mulher chamada Maria. E a sentença de morte de Pedro era a seguinte: quando acabar a Páscoa, você morre. Quando acabar ou terminar a Páscoa, Pedro morre. Só que existe um grupo dentro da casa de Maria que estão orando por Pedro. Eu vou repetir. Existe um grupo dentro da casa de Maria que está apresentando a vida de Pedro em oração. Porque, irmão, enquanto tiver uma pessoa em oração, existe anjos, existe o mundo espiritual trabalhando em favor desse grupo de pessoas.
Eu estava estudando, irmão, e o Senhor falou comigo. Ele disse assim, ó: você vai pregar sobre a importância de orar e de apresentar suas causas ao Senhor. Existe Pedro preso, pé acorrentado, mão acorrentada, no meio de 2 soldados, e o texto diz: está dormindo? Mas existe um povo do outro lado, clamando a Deus e dizendo: Pai, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, vai ao encontro de Pedro. Pai, manda um anjo, Senhor, lá na cadeia onde Pedro está preso. Existe um povo falando: Pai, eu não posso ir, mas manda, meu Deus, a providência onde eu não posso ir. Liberta Pedro. Liberta Pedro. Pedro está preso, a igreja orando, reunida, e a oração é uniforme: Pai, liberta Pedro. Senhor, quebra as algemas que prende Pedro. Quebra os cadeados que prende Pedro. Quebra todas as aljavas, as correntes. Senhor, manda um anjo até Pedro. Porque a oração é: eu não consegui, mas eu tenho um Deus que pode ir e pode resolver, e é muito melhor do que eu. A oração da igreja canta mais ou menos assim: eu não posso ir, mas eu tenho um Deus que pode. Vou falar de novo: eu não posso fazer, mas eu tenho um Deus que pode fazer. Eu não tenho poder para realizar, mas eu tenho um Deus que tem poder para realizar. Eu vou falar até você melhorar esse glória a Deus, esse aleluia. Eu não posso ir, mas eu estou aqui e o anjo pode. Senhor, manda lá. Pai, eu não sei aonde está o marido, mas Pai, manda o anjo lá e resolve o problema. Deus está falando: a igreja ora e eu mando o anjo. A igreja ora e eu providencio. A igreja ora e eu respondo. A igreja ora e Deus providencia um milagre. Senhor, vai lá. Senhor, liberta lá. E o texto diz que enquanto Pedro está dormindo, desce um anjo na prisão. Vou falar de novo, irmão. Enquanto Pedro está dormindo, desce um anjo na prisão. Toca do lado de Pedro e fala: bora, levanta. Põe as sandálias, põe a capa e me segue. Põe o 8 para mim. Volta 1. E disse o anjo: cinge, ata as sandálias. E ele assim fez. E disse: lança as costas a tua capa. E faz o quê? Põe o 9. E saindo Peraí, irmão. É o anjo falando assim, ó: se veste, põe a sandália, coloca a capa, preparação, revestimento. Mas Pai, eu preciso de direção. Então, me segue. Aí o anjo está indo na frente. O que Pedro tem que fazer? Vamos lá, irmão. O anjo vai na frente. O que Pedro precisa fazer? É o anjo falando: Pedro, pisa onde eu piso,
que eu já preparei o caminho para você passar. Ó, vamos lá, irmão, você vai pegar a palavra. Aonde eu pisar, você pisa. Aonde eu for, você vai. Porque se o anjo está indo na frente, ele está falando: nada vai pegar em você, porque eu indo na sua frente, eu sou o teu escudo e o teu broquel. Eu irei adiante de você, eu vou na sua frente. Pedro, se eu for para a direita, você vai para a direita. Se eu for para a esquerda, você vai para a esquerda. Se eu correr, você corre. Se eu parar, você para. Se eu voltar, você volta. Se eu caminhar, você caminha. Porque aonde eu pisar, você pisa. E se você pisar, eu garanto a vitória sobre a tua vida. Eu vou falar de novo, eu garanto a vitória sobre a tua vida. Levanta a mão mais alto que pode. O céu está falando para alguém: pisa onde eu piso, vai, vou, porque eu garanto a vitória. Põe para mim, Camila, Isaías 45:1. Quando a Bíblia diz que o anjo vai na frente, é Deus falando: só me segue. Porque se tiver, Luciana, alguma coisa errada, eu arrumo e você passa. Ó, assim diz o Senhor ao seu ungido Assírio, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu vou ler o 2, e se você entender, você dá glória. Eu irei adiante de ti. Não, eu vou ler de novo para você. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Eu vou ler de novo, irmão, para você melhorar este glória. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. E o que mais? Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O Pai está falando: quem vai diante de você não é homem e não é mulher. Quem vai adiante de você é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra. E eu vou liberar essa palavra para quem tiver de mão levantada. O céu está falando para alguém: eu estou na tua frente. Olhe para alguém e diga para ele assim: ele vai na sua frente. Não, irmão, me ajuda aí, melhora. Fala assim, ó: ele vai na sua frente. O que você precisa fazer é só não tirar o foco dele. Olha para ele e fala assim, ó: se ele for para a direita, você vai para a direita. Se ele correr, você corre. Se ele for para a esquerda, você vai para a esquerda. Só não tira o olho do anjo e só não tira o olho dele. O Pai está falando para alguém, e eu vou liberar essa palavra. Levanta a mão. O Pai está falando para alguém: o diabo quer deixar você perdido, Satanás quer deixar você perdido, mas eu vim, irmão, com uma palavra debaixo de uma unção de profeta para liberar sobre a sede. O diabo vai perder, porque a igreja, encontro com Deus, vai sair direcionada pelo Espírito Santo da verdade. Vou de novo para você melhorar. O Deus vai te dar direção. Deuteronômio 31:8, Camila, por favor. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8.
Olha o que o texto diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Pastor, adiante é na onde? Tem como dar errado se Deus for na frente? Tem como, irmão, dar alguma coisa errado se Deus for na frente? Pastor, e por que dá na minha vida? É porque Ele tem direção? É porque eu sou teimoso. E Ele fala, vai para a direita, eu vou para a esquerda. É Ele falando assim, é melhor parar um pouquinho, e você fala, pai, não gosto de parar, quero correr. Mas irmão, eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida, que quando Pedro segue o anjo, até porta de bronze se abre automaticamente. Abre comigo aí, Atos 12. Atos capítulo 12. Versículo de número 10. Irmão, olha isso aqui. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade. Olha o que o texto fala: a qual se lhes abriu por si. Sabe portão automático? Não tinha motor na época. Não tinha. Só que Deus está falando assim, ó. Quando eu vou na sua frente e tem alguma porta que está fechada, eu aperto um botão no céu. Tem gente levantando a mão ali, ó. E a porta que está fechada se abre automaticamente. Eu vou falar de novo, irmão, para quem tiver de mão levantada para receber essa palavra. O céu está falando para você: anda na minha direção, que eu vou apertar o botão aqui no céu, e vai ter porta se abrindo automaticamente na tua vida e na tua semana. Levanta a mão e sustenta ela. Ainda essa semana, o Deus Todo-Poderoso vai abrir porta grande para crente. Ainda estou liberando, ainda essa semana, o Pai Todo-Poderoso, e pelo poder da palavra, o meu corpo está todo arrepiado. O céu está falando: eu vou abrir porta para você, eu vou abrir porta para você. Bate na mão desse crente do seu lado, bate na mão dele e fala para ele: ainda essa semana, ainda essa semana, ainda essas, eu estou debaixo de uma unção. Ainda essa semana vai ter porta aberta para alguém, vai ter porta aberta para a igreja, vai ter. Queridos, quando eu estudava essa palavra, Deus falava para mim assim, ó: você vai pregar para um povo que está se sentindo acorrentado, muita coisa travada, muita coisa parada, mas eu vou mandar um anjo.
vou quebrar as correntes dos pés, eu vou quebrar a corrente das mãos, eu vou colocar sandália no pé, e eu vou colocar capa nas costas, e eu vou falar: igreja, encontro com Deus, me segue e pisa aonde eu piso, me segue e pisa aonde eu piso. E o céu está falando para alguém: vai quebrar o gema, vai quebrar a corrente, vai quebrar o cadeado, vai quebrar a obra de macumba, vai quebrar a obra de feitiçaria, vai quebrar a obra de bruxaria. O céu está falando: você vai voltar a andar, você vai voltar a andar. Quando o texto fala que foi aberta a porta de ferro, o texto diz que tudo que estava na frente de Pedro se abriu. Mas você lembra que eu falei que tinha uma igreja que orava? E que mandou o anjo lá? Deus. Mas quem foi que incentivou esse anjo descer? Estão pegando. Deus pode mandar quantos anjos Ele quiser, mas a igreja aqui embaixo precisa incomodar o céu e falar: Pai, liberta Pedro. Pai, liberta Pedro. Pastor, como que eu libero o anjo do céu? O culto começa, eu levanto a mão e eu começo: glória a Deus. O louvor começa, a igreja, aleluia. O louvor está tocando e a igreja: glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai começando a esquentar e Deus está quase falando para o anjo descer. E a igreja continua: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem crente pegando a palavra: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o céu falando: continua, que eu estou entendendo. E a igreja: glória a Deus, aleluia. E o céu falando: continua, porque eu estou quase liberando o anjo. Glória a Deus, aleluia. E o volume da adoração vai subindo, o volume do glória vai subindo, o volume do aleluia vai subindo. E o céu está falando: o glória sobe e o anjo vai descer aqui dentro hoje. Deixa eu ver quem vai fazer o anjo descer. Deixa eu ver quem vai fazer o anjo descer. Pedro sai. Irmão, quando Pedro sai, ele tem muitos lugares para ir. Porque o anjo, pastor Guilherme, ele só dá direção, o texto fala, até sair da prisão. Depois o anjo some. Só que é interessante, porque Pedro, assim que sai, ele vai para onde? Para o lugar aonde estão orando. Ele podia ir para a casa dele, ele podia, irmão, ir pregar. Só que ele fala: eu preciso ir para o ambiente da oração. Sabe o que Deus está falando? O céu
não erra o seu endereço. Deus sabe, irmão, o endereço da sua casa, a rua, o número e o CEP. E eu estava usando essa palavra, irmão, e Deus falava: você vai liberar para a minha igreja, que eu sei exatamente o que ela precisa, e eu não vou errar o endereço da vitória dele, e eu não vou errar o endereço da vitória dela. Pode se preparar, irmão, o teu milagre vai chegar na tua casa, o teu milagre vai chegar na tua casa, em nome de Jesus. Se coloca de pé. A Bárbara, a Gisele vem louvar. Tem muita coisa que Deus, Ele vai fazer sobre a tua vida ainda por esses dias. E quando eu falava, eu falei: Pai, eu preciso de porta aberta para mim.